Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading. Sejam todos bem-vindos. Começando a semana, segunda-feira, pessoal, dia 20 de outubro de 2025. Agora são aproximadamente 10h13 da noite. A gente vai começar aqui nas três principais bolsas, em virtude de que nós não tivemos nenhum evento programado no calendário econômico norte-americano. Lembrando que estamos, né, em meio a um shutdown acontecendo lá nos Estados Unidos, praticamente dados sensíveis em relação à economia vêm sofrendo impactos, né, em relação ao conflito orçamentário imposto pelo Congresso americano. Então a gente espera aí, pessoal, que até o final do mês a gente consiga, né, informações importantes, né, e que entrem em um breve consenso em relação a isso, para que as áreas mais sensíveis, os departamentos importantes possam voltar a desempenhar as suas responsabilidades, tá bom? Então a gente teve um dia aí, né, de recuperação nas três principais bolsas, né? S&P subiu praticamente 1%, Dow Jones alta de 1,12% e Nasdaq puxando a dianteira com uma alta de 1,37%. Pessoal, vindo para o Bitcoin, não foi diferente. No diário também tivemos aí uma alta seguindo as três principais bolsas, 1,73, né, positivo. E neste momento para nós aqui, preço a mercado 110.064 dólares. Então vamos ver o que rolou após a última análise na quinta-feira passada. Quais são as perspectivas de movimentação do preço agora no final da noite, pela madrugada, até a nova análise de amanhã na terça-feira. Então, pessoal, basicamente, reduzindo o tempo gráfico aqui, nós estávamos fazendo uma análise um pouco mais baixa, digamos, né, pessoal? A gente analisou aí os compradores, né, tentando uma eventual reação, mas, né, a gente basicamente estava frisando aí a questão da estrutura de preço que vinha sendo delineada de forma descendente, né, com topos e fundos, né? Tínhamos aqui a questão da resistência, né? Teoricamente, né, pela confirmação de rompimento, nós tínhamos um suporte, né? Os compradores tentaram por múltiplas vezes manter o preço acima dessa região. Posteriormente, né, pessoal, com o seu enfraquecimento, veio o rompimento com confirmação, e aí, né, os compradores tentaram mais alguma coisinha, né? A gente colocou até como possibilidade aí a busca um pouco mais acima, né? Talvez para posteriormente, né? A devolução, a retração do preço, e aí, né? A gente coloca também na análise, né, que eventualmente poderia nem se aproximar de fato aqui da resistência, né, pessoal? Um volume muito simbólico, né? E logo depois, né, praticamente após o término da análise, né, veio aí, né, pessoal, a pancada dos vendedores, movimento totalmente verticalizado, estava desenhado para isso, né? O cenário convidava os vendedores a atuarem em blocos, né, buscando níveis inferiores de preço. A gente até colocou a região do 105, né, uma possibilidade aí, pessoal, da gente analisar como seria o contexto em virtude, da acumulação de lotes que a gente enxergou no livro de ofertas. Evidentemente, né, pessoal, a gente sabe que os lotes, né, poderiam ser removidos, né? Seria mais uma forma de blefe, intimidação que é bastante comum aqui no mercado, né? Teoricamente, o preço ele veio mais abaixo, né? Chegou a bater um pouco de cabeça de fato aqui próximo do 105, né? Quando a gente reduz o tempo gráfico, acho que fica bastante visível, né? A questão da reação aqui, né, por parte dos compradores, mas, né,
com pouco protagonismo, né, pessoal? Teoricamente, a gente veio buscar, né, níveis inferiores aí na proximidade do 103, que também, né, pessoal, era próximo ali dos outros dois níveis que a gente menciona de acordo, né, com a acumulação de lotes, que era a região dos 103.000 e a região dos 102, né? Inclusive reforçava aqui a questão da proximidade, né, do nosso suporte diagonal, fazendo alusão, né, pessoal, à ascendência aqui desses fundos ascendentes, tá? Praticamente foi próximo aqui, né, da mínima após o crash na última sexta. Então, a gente criou uma ascendência desses fundos e aqui a gente sabia que eventualmente os compradores, né, poderiam reagir. Acabou vindo antes, né, pessoal? A gente trabalha por regiões justamente porque uma hora ou outra a gente vai acertar no ato aí o nível, tá? Mas a gente costuma utilizar regiões porque justamente é complicado, né, a gente conseguir cravar todas as vezes aqui, de fato, os pontos onde haverá, né, o início da reversão, tá? Então, é importante que você analise aí todos os pontos, as regiões que a gente compartilha, porque justamente você vai perceber que faz total sentido. Então, pessoal, nada muito novo, né? É óbvio que seria mais interessante, né, buscar aqui de fato, né, a proximidade da nossa marcação, porque aí sim a gente poderia, né, encher a mão aqui e eventualmente, né, buscar aí algumas operações compradas, né, aproveitando toda essa movimentação ascendente, né, que veio a se desempenhar ao longo, né, da sexta-feira, final de semana. Então, pessoal, o que que a gente, né, percebe daqui em diante, né? A gente vê os compradores, de fato, vem tentando aí uma reação, né, pessoal? Mas quando a gente analisa a questão macro, né, olhando de uma forma mais periférica, a estrutura, né, pessoal, ainda vem descendente, né, com topos e fundos descendentes, né? Agora a gente enxerga aqui, né, uma nova ascendência desses fundos, mas, né, o volume ainda vem realçando aí pelo lado dos vendedores, né? Tem que tomar cuidado, a gente tá próximo aqui da nossa zona de patrulha, né? A nossa resistência diagonal, fazendo alusão a esses topos descendentes, nessa sequência lógica vinda lá do topo histórico. Então, assim, acho que o primeiro ponto, né? A gente analisa no diário, a gente percebe dois indicativos incomuns aqui, tá, pessoal? No mesmo ponto. A média de 20 períodos no diário e nossa resistência aqui basicamente no mesmo ponto, ou seja, região próxima aí do 112 e 500, a gente tem um potencial conflito de interesse, tá? Aqui pelo lado dos vendedores. Eventualmente, pessoal, os compradores reagindo daqui em diante, tá? Aqui é um ponto de decisão, tá? Seja para rompimento ou recusa de preço. Só que quando a gente analisa o volume, pessoal, a gente fica um pouco, né, com o pé atrás aí, né, imaginando que possa, né, se concretizar o rompimento com confirmação. Óbvio que pode acontecer, o mercado é soberano, né, mas a gente fica com um pouco de receio, então, obviamente, né, se for o caso, a gente precisa acompanhar com carinho, né, como seria a aproximação do preço nessa região. Obviamente, né, pessoal, se os compradores, né, reagirem já aqui na proximidade aí dos 109.450, pessoal, que novamente volta a ser um suporte, né? Vocês percebem que no domingo o mercado veio buscar essa região, houve a recusa de preço, né? E aí posteriormente veio o rompimento. Então, para mim não faz muito sentido, né, os compradores cederem facilmente essa região aqui. Pode ser que o preço venha buscar essa região dos 109.450. Posteriormente, eles tentem iniciar aqui uma nova reação. E aí, pessoal, para a gente almejar,
né, essa região dos 112,5, né, a gente pelo menos precisa buscar a máxima do dia de hoje, né, que foi aqui na proximidade aí dos 111,650, tá? Então, vamos por partes, tá? É óbvio que o primeiro passo, a gente analisar, né, como é que os compradores vão reagir nessa região, tá? Provavelmente a gente vai remover essa referência nos próximos dias, né? Até pela facilidade de rompimento de ambos os sentidos, mas pelo contexto, né, pessoal? Pela retração que houve aqui no domingo, posteriormente o rompimento, então faz muito sentido, né? Esses caras que compraram, né, cederem de uma forma mais fácil, digamos. Eu acredito que eles poderão tentar aqui uma reação e aí tentar buscar, né, o topo anterior ou a máxima do dia de hoje, justamente para a gente fazer essa análise, esse acompanhamento e aí sim a gente almejar esse ponto tão importante, né, pessoal? E aí, reforçando, né, pelo cenário macro, né, fazendo aí um voo de águia, volume, né, pessoal? Vendedor baixo, né, comparado aí aos últimos dias. Enfim, é complicado o cenário, ainda muito desafiador. A gente ganha um fôlego, né, diante do que foi aí as últimas 2 semanas, mas muitos desafios à frente. E a gente precisa, né, passar por esses desafios, né, primeiramente para que a gente possa almejar aí, né, um cenário mais positivo, tá? Então acho que basicamente é isso. A manutenção das referências, atualização aqui, né, pessoal? Então houve aí o rompimento, foi a região de retração aqui no domingo, posteriormente o rompimento. Então vamos ver, né, obviamente, como é que os compradores vão reagir com o preço se aproximando deste nível. E é óbvio, né, pessoal? Vai ter que reduzir tempo gráfico aqui, analisar a estrutura de preço, né? E aí, se a gente não tiver os compradores atuando, né, de uma forma com protagonismo, né? Volume comprador prevalecendo, uma estrutura de preço ascendente, com topos e fundos, aí, obviamente, a gente poderá buscar níveis inferiores e aí amanhã mesmo a gente remove, né, fora essa referência e vamos, né, colher as novas evidências, né, as condicionantes que serão colocadas aqui para nós, tá? Mas eu acredito plenamente, né, que pelo menos alguma reação eles vão tentar, na iminência de tentar manter acima. E quem sabe, né, pessoal, um cenário positivo a gente consegue buscar a proximidade da máxima de hoje e aí, né, já estando perto, por que não, né, a gente se aproximar aqui do 112,5, que aí sim é a nossa zona de patrulha, um ponto totalmente conflitado pelos vendedores. Muito cuidado para quem está pensando em comprar, né, nessa região, justamente porque aqui a gente vai precisar, né, analisar de fora, deixar os cachorros grandes, né, brigando com a foice na mão, e aí, obviamente, né, a gente vai colher aí, né, as evidências, as condicionantes, né, justamente para que possamos dar continuidade aqui nos trabalhos, tá? Então, acho que é isso no gráfico, pessoal. Acho que ficou bastante claro aí o cenário, né? Os pontos que vocês deverão frisar ao longo do final do dia de hoje, pela madrugada até amanhã. E vamos todos juntos acompanhar juntamente para que amanhã possamos analisar com carinho tudo o que aconteceu. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no livro, ver se houve alguma alteração importante ao que tange a acumulação de lotes. Então, pessoal, pelo lado dos vendedores, ó, um livro bem vazio, né? Muito pulverizado aqui, tá? A gente vai ter aí, ó, acumulação só lá na região dos 115, quase 17,5 milhões de dólares. A gente está um pouquinho distante aí do preço mercado. É um livro bem pulverizado aqui, pelo lado dos vendedores e pelos compradores também, pessoal. Livro da Binance bem vazio, sem acumulação de lotes. Não vejo em nível nenhum, somente ali, pessoal, a manutenção dos 103 e 102 mil
continha de bar ali, a gente tem mais ou menos aí, pessoal, uns 24, 25 milhões de dólares posicionados, tá? Nessa região. Faz sentido, né? Querendo ou não, ainda é a região aqui do nosso suporte e, obviamente, a gente precisa analisar com carinho. Eventualmente, o preço, né, retroagindo a essas bandas, tá, pessoal? Então, torcer aí para que os ETFs amanhã, né, consigam fazer esse trabalho, né, que a gente basicamente compartilhou com vocês aí diretamente no gráfico. Fechado, pessoal? Então é isso, eu vou encerrando a análise de hoje, começando a semana, segunda-feira, dia 20. Agradeço aí imensamente sua presença aqui comigo. Se você chegar agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, é muito importante para o engajamento do canal de forma totalmente orgânica. Desejo a você uma excelente semana, um grande abraço e até amanhã.